Graça e paz, meus amados amigos e minhas amigas, estou tendo nos acompanhado nas redes sociais. Aqui quem fala é o seu amigo apóstolo Robson Martins. Hoje vim trazer para vocês um vídeo de meditação rápida, mas eu acredito que vai ser edificante para a sua vida espiritual, né? Um devocional que pode trazer muitas mudanças no seu coração a respeito da oração. Quero falar para você que a vida de oração é a melhor coisa que existe para um cristão entrar. É a vida de oração. Sem a vida de oração não tem sustentabilidade em nenhuma outra área vital do ministério e da nossa vida com Cristo. Se nós isolarmos a vida de oração, você pode ter certeza de uma coisa, meu filho, você está matando a vida todinha espiritual de uma pessoa. Não existe vida espiritual sem contato com Deus pela uma vida de oração. Não tem como dizer que eu tenho intimidade, que eu tenho relacionamento com Deus se eu não oro, se eu nem me chego a Deus. Entende que tudo que sustenta o ministério, minha vida, todas as outras áreas do ministério é a vida de oração, é orar. E orar é muito mais do que somente a gente colocar no chão e clamar a Deus, falar com Deus. A oração é uma das coisas mais incríveis a ser aprendida. É uma arte maravilhosa, é um caminho esplêndido e eu quero te ensinar a orar. É uma das graças que Deus me deu é a oração. Eu amo oração. Orar vai muito além só de que falar, orar vai muito além de que somente suplicar a Deus algo. Orar tem seus fundamentos e nós temos que entender o que é oração. O que é de fato oração? Oração pode dizer para vocês muitos aspectos dela. Oração tem seus valores, tem seus princípios, tem seus fundamentos. E hoje eu quero deixar 3 coisas importantes para você entender o que é oração. Oração é um relacionamento entre Deus e o homem, ou seja, é a nossa comunicação divina, é o nosso relacionamento com o divino, com o santo. Sabe, é uma relação entre duas pessoas, entre o homem e Deus. É incrível que pareça que a oração é um relacionamento, uma entrega, uma comunhão, um compartilhamento entre coração para coração. É incrível. Oração simplesmente é uma união de vida com Deus. Eu quero que você entenda que um dos maiores fundamentos da oração é relacionamento e conhecimento do nosso Deus como o nosso Abba Pai, o Pai nosso que está no céu. Livro de Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus disse: quando orareis assim, ele nos ensina: Pai nosso que estás no céu. Irmão, só essa primeira frase, teremos tantas coisas para ensinar, tantos valores maravilhosos que nós podemos extrair desse versículo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, ele abriu uma nova era de oração, ele quebrou o fundamento do judaísmo, ele revolucionou a história da oração, porque ele nos ensinou que para se chegar a Deus, o verdadeiro valor da oração é relacionamento. Isso é importante você entender. Nosso verdadeiro valor de oração e maior do que qualquer outro que possa existir é o relacionamento e conhecimento de Deus como nosso Pai. Aleluia! Jesus sempre nos ensinou sobre esse fundamento. Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai que está no céu cuidará de nós. Então, você tem que entender que as orações mais elevadas, mais profundas, é relacionamento com Deus. Existem vários outros tipos de oração. A oração tem os seus propósitos. Eu quero falar uma coisa sobre o propósito da oração, para você poder entender. Às vezes, a oração, para mim, é como uma arma de guerra, como uma espada, um escudo que eu levanto no mundo espiritual para combater as forças das trevas, para romper contra as barreiras, dificuldades. Então, às vezes, a oração também, para mim, o propósito dela se torna como um remédio para curar minhas feridas. Às vezes, a oração, para mim, é um lugar de pleno descanso que eu só paro para ouvir a Deus e descansar. Aleluia, que maravilha. Você tem que entender como desenvolver essa dinâmica, essa arte da oração, porque é muito profunda a questão da oração. Nós temos muitas coisas para ensinar para vocês. Eu vou começar a te ensinar hoje aqui sobre as 3 coisas importantes para você entrar na dimensão da oração. Primeiro, você tem que buscar Deus como seu Pai. Relacionamento com Deus. Intimidade com Deus como Abba Pai. Isso que é orar. É conhecer a Deus, conhecer a sua vontade. É receber de Deus a sua natureza. É ser impartido o amor, a pureza, a graça, aquilo que Deus é como Deus, como divino, como santo. Nós recebemos da sua natureza quando nós estamos orando. Aleluia, que maravilha. Segundo ponto importante para você sobre oração. As orações de maior rompimento entre a mente natural e as emoções é a oração no Espírito. Oramos no Espírito, pelo Espírito. Glória a Jesus. 2 coisas importantes a entender.
Quando eu falo de orar no Espírito, Judas, capítulo 1, versículo 20, assim, vós amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, orar no Espírito Santo é literalmente oração em línguas. Orações que o Espírito Santo fala diretamente pelo nosso espírito em mistérios com Deus. Glória a Jesus. Depois você medita em 1 Coríntios capítulo 14, você vai entender mais ainda sobre orar e falar no Espírito. Paulo diz que ele ora no Espírito, aleluia. Ele que mais orava no Espírito. Então escute muito bem sobre isso que eu quero falar para vocês. Orar no Espírito é de suma importância e vital para a sua vida espiritual. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu edifico a minha vida sobre a minha santíssima fé, que é Jesus Cristo e o seu reino. Então entenda muito bem, orar em línguas. Invista tempo orando em línguas. Invista tempo entrando no relacionamento, conhecendo a paternidade de Deus, desenvolvendo entendimento e buscando em oração essa comunhão de Deus como seu Abba Pai. Aleluia. Terceiro ponto muito importante para vocês entenderem sobre a questão de oração. A oração sem adoração não é oração, não é completa. A oração só se torna completa e profunda e objetiva quando existe a adoração e louvor a Deus. Muitos acham reduzir a adoração à musicalização. O problema dessa era é que as pessoas reduziram a verdadeira adoração à musicalização. Entenda muito bem, cantar, entoar a Deus, isso é um dos valores, é uma das formas de adorar a Deus, mas não é a central. Isso não resume a adoração. Cantar, musicalização não resume a adoração. A adoração se resume num ato de submissão, de consagração, de rendição a Deus. Quando nós vemos quando Abraão foi pedido a Deus, Deus pediu a ele para que sacrificasse o seu filho, para que desse Isaac, aquele que ele tanto amava, o livro de Gênesis capítulo 22, versículo 5. E olha o que Abraão disse. E disse Abraão aos seus moços, ficais aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha só, Abraão chamou o ato de sacrifício dele, a entrega de Isaac, a oferta dele como adoração. Então o que você extrai desse versículo aqui? O entendimento. Não existe verdadeira adoração se não tiver uma verdadeira entrega do coração. Porque Deus pediu a Abraão algo, que era Isaac, o filho que ele tanto amava. E Deus, quando chamou Abraão para entregar Isaac, falou, entregue Isaac, o teu único filho a quem tu amas. Olha que maravilha. Deus sondou o coração de Abraão, viu o valor que tinha dentro do coração de Abraão pelo seu filho e pediu aquilo que mais custava a Abraão, a Isaac. Então, que entenda bem, quando Abraão ele vai para o Monte Moriá, ele vai sacrificar Isaac, ele foi adorar a Deus. Você vê que a adoração custa o que está no coração. Adoração a Deus significa colocar Ele acima da nossa dor, das nossas perdas, acima de todas as nossas bênçãos, os sucessos, a conquista, a unção de ministério, tudo isso. Adoração significa render-se à glorificação a Deus em todas e qualquer circunstância, é reconhecimento, é temor. Aleluia! A adoração verdadeira, ela tem que ter uma entrega do coração, e essa entrega do coração é muito mais do que palavras de romances a Deus, palavras emotivas a Deus. São atitudes governadas pela sua presença, atitudes governadas por obediência à palavra e ao que Deus pede. Isso é adoração. Uma vida de adoração, verdadeiro adorador, não que vive cantando. Eu canto muito, eu expresso muito meu amor a Deus em meio de cânticos. Eu levo meu coração em adoração sem o meio de cântico. Porém, o que valida se essa adoração é verdadeira é minha entrega, é minha obediência, é o meu sacrifício. Escute bem, adoração é oração. Escute isso. Adoração é oração. Elas estão juntas, não se separa adoração de oração. Elas estão juntas. Você vê lá em Jó, quando Jó, ele acabou de perder seus filhos, perdeu tudo, ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, se lançou no chão e adorou ao Senhor, e ele disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou, nu saí do meu e do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. E diz que Jó em tudo não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou a Deus, ele bendizeu o Senhor, ele adorou ao Senhor. E essa adoração foi o quê? Foi que ele entregou
toda a dor dele entregou ao Senhor, ou seja, toda a glorificação, tu sabe de todas as coisas, eu me rendo a ti acima da minha dor, das minhas perdas. Isso é adoração, aleluia. O que torna tão profundo uma unção quando nós cantamos no altar é o nosso sacrifício pessoal, é a nossa entrega ao nosso Abba, Pai, aleluia. É uma vida de obediência. Então, louvores e adoração, eles estão em conexão. Louvor é reconhecimento das suas grandezas, é falar a Deus os seus atributos, é engrandecer aquilo que Ele é, mas adoração é reconhecer o que Ele é. Enquanto o louvor engrandece o que Ele é, a adoração reconhece o que Ele é como atos de justiça, de sacrifícios espirituais, santos e bendito a Deus. Para que você entenda a dinâmica da oração, aprenda a buscar Deus como seu Abba, Pai. Aprenda a orar no Espírito Santo. Peça a Deus a graça de orar pelo Espírito Santo em línguas. E pelo Espírito Santo é quando oramos através de revelações, quando oramos debaixo de unção, oramos debaixo da dimensão profética que o Espírito Santo nos envolve. Várias coisas que eu posso falar isso para vocês, de orar pelo Espírito. Mas escute muito bem. E a terceira coisa, louvor e adoração. Se essas três coisas tiverem prioridade na sua vida, quando você entrar na presença, render louvores, render adoração, render a sua dor, seu tudo, falar: Senhor, senti não sou nada, nada posso sentir. Você permitir que o Espírito Santo te ajude nas suas orações, te ajude nas suas fraquezas, como diz Romanos capítulo 8, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 14 diante, você pode meditar lá depois, e você vê que o Espírito Santo está sempre intercedendo, nos ajudando. Existe uma profundidade que eu quero ensinar para vocês na oração em língua que é sobrenatural. É incrível que eu encontrei esse caminho durante anos de oração. Amém? Obrigado por você que está me assistindo aí. Se você gostou desse vídeo aqui, eu tentei correr no ensinamento aqui, mas eu acredito que foi edificante para você. Acredito que esse pequeno vídeo pode despertar uma paixão no seu coração por orar. Busque esse amor de Deus, você vai amar a vida de oração. Amém? Se você gostou do nosso vídeo, dê um like aí. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, compartilhe com seus amigos também, ajude esse canal a alcançar mais vidas, amém? Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.